Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. O circuito que você vai montar no TINA é este aqui, ó. Então aqui tem o valor dos resistores, do resistor, do indutor e do capacitor. E o valor da fonte eu coloco aqui, ó. É uma fonte senoidal com amplitude máxima de 2 volts. Mas professor, onde que eu acho essa fonte? Calma, eu vou mostrar para você. Vou abrir o TINA aqui e nós vamos montar esse circuito para ver como que você faz, tá? A simulação, ó, e a amplitude máxima do sinal aqui dessa fonte é 2 volts. A simulação consiste em variar a frequência da fonte de 1 kHz a 19 em passos de 2 kHz. Bom, e aí o que eu faço com isso, professor? Você vai completar as colunas 1 a 4 de uma tabela, que o modelo eu ponho a seguir. Você não precisa fazer exatamente o que está aqui no modelo, mas a tabela tem várias colunas, você vai ver, eu vou mostrar aqui. Mas na coluna de 1 a 4 você vai colocar o quê? Então a primeira coluna é a frequência, a segunda coluna a tensão no resistor, terceira a tensão no capacitor. Quarta coluna, defasagem entre uma onda e outra. Que onda? Dessas duas tensões aqui. Nossa, mas como é que eu meço isso em segundos, professor? Vou mostrar para você, fique tranquilo. Bom, nas colunas de 5 a 7 da tabela, o que você vai fazer? Você vai usar o valor da tensão no resistor. Que valor? Cada linha da tabela tem um valor, né? Então você vai calcular a corrente no resistor. Para cada linha da tabela, você vai ter várias linhas nessa tabela, porque você está variando a frequência, ó, de 1 a 19. Então tem várias linhas nessa tabela. Para cada linha você vai calcular a corrente no resistor, tá? E a impedância, olha que bacana, dá para calcular a impedância, mas como é que eu faço? Eu pego o valor da tensão da fonte e divido pelo valor da corrente. Olha aí que bacana, eu tenho aqui o valor da corrente, coloco aqui, tá? Esse valor. Ah, e como é que eu calculo o ângulo, professor? O ângulo é baseado naquele ΔT. Que ΔT? Esse aqui, ó. Tá? Quando chegar na tabela, isso aqui vai ficar mais claro. Tá? Como que eu calculo o θ? ΔT vezes 360 vezes a frequência. A frequência está lá na tabela também. Tá? E a impedância, como é que eu calculo? Tá? Como é que eu calculo a impedância? V da fonte dividido por corrente RMS, que eu calculei aqui. Bom, então são mais 5, 6, 7, são mais 3 colunas. Em uma delas eu vou colocar o valor da tensão. Vou colocar o valor da corrente calculada. Na outra, a defasagem em graus, que eu calculo com esta fórmula aqui. E na última coluna da tabela, a impedância do circuito, que eu calculo com essa fórmula aqui. Então, como é que é essa tabela? Olha ela aí. A tabela vai ter um monte de linhas aqui. Por quê? Eu vou variar a frequência de 1 até 19 em passos de 2 kHz. Vou mostrar como fazer essa variação aqui, pessoal. Fica tranquilo. Aí eu vou anotar aqui o que? O valor. Isso aqui é resultado da simulação. Você vai ler lá no simulador, tá? Essas 4 colunas aqui, ó, esta e esta, nós vamos pegar do simulador. O ΔT. Aí isso aqui eu vou calcular. Vou colocar aqui, para cada linha tem um valor. Como é que eu calculo isso aqui, professor? A fórmula está aqui, ó. Da onde que vem essa tensão aqui? É esta aqui, ó. Tensão no resistor, ó.
Opa, desculpa. De onde que vem essa tensão? A tensão do resistor. Ó, tá? Ok? Então a tensão no resistor dividido pelo valor da resistência. A resistência não muda. Onde que ela está? Aqui, ó. E qual é a tensão no resistor? É esta aqui, ó. Tá? Então, muito bem. Tensão no resistor dividido por R. Aí, vou colocar nessa coluna aqui. Calculo isso para cada linha. Porque eu vou ter uma tensão no resistor. O R é o mesmo. Não muda, mas para cada linha eu tenho uma tensão diferente. Então, eu vou calcular aqui a tensão. Bom, a sexta coluna também tem que calcular. É o θ. Como é que eu calculo o θ? Volto no slide anterior. É o ΔT vezes 360 vezes a frequência. Mas onde que eu encontro o ΔT e a frequência? Olha aqui, a frequência eu vou pegar aqui e o ΔT aqui. Aí eu substituo na fórmula e calculo o θ para cada linha. Por quê? Para cada linha a frequência é diferente e o ΔT é diferente. Isso aqui eu vou ensinar a como que você mede. Então essas 4 primeiras linhas é medida, aqui é cálculo, a gente já viu como fazer, isso aqui é cálculo, a gente já viu como fazer. Só faltou a última. A última coluna é cálculo também. Como é que eu calculo a última coluna? Olha ela aqui, ó. O módulo eu calculo fazendo essa divisão aqui. E o ângulo da impedância? É o próprio θ. Então eu tenho que fazer esta conta, V da fonte dividido por IRMS. O V da fonte é constante. A gente viu lá que é o valor máximo dividido por raiz de 2, é o V da fonte. Tá? É o valor ERMS, eu até escrevi aqui, ó, valor ERMS da fonte. Então é 2 volts dividido por raiz de 2. Vou colocar aqui, né? E vou dividir por IRMS. Mas qual o valor da corrente aqui? Esse valor da corrente está aqui, ó, que eu calculei. Então, para cada linha tem um valor. Tá? Então, veja, as colunas vão dependendo das colunas anteriores. Tá? E o θ da impedância? Está aqui, é só copiar ele daqui para cá. Tá? Como é que calcula o módulo? V da fonte, que é 2 sobre raiz de 2, dividido pela corrente IRMS. E a corrente IRMS? Eu calculei aqui. Tá? Então, a ideia é essa. Para cada linha, eu tenho 4 medidas e 3 cálculos para fazer. Os cálculos, as fórmulas estão aqui. Eu substituo os valores nas fórmulas e calculo, coloco o valor na tabela. Tá? Agora, as medidas eu vou ensinar vocês a fazerem. A fórmula para calcular o valor está aqui. Estão aqui as fórmulas. E as medidas eu vou ensinar a fazer. O item 1 e 2 é preencher essa tabela aqui. Então, as colunas 1, 2, 3 e 4 é medida lá no circuito, que eu vou ensinar a fazer. Essas daqui são cálculos, cujos as formas de calcular nós acabamos de ver aqui. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.